Neste vídeo nós vamos explorar um pouco mais sobre as relações de vínculo de casal, ou também chamado de vínculo de pares. Nós vamos entender como funcionam os relacionamentos no reino animal. Entenderemos a relação das baratas de madeira e dos cupins. E também nós vamos explorar sobre os tipos de relação das aves, como o abutre barbudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Primeiro vamos começar por entender um pouco sobre o que seriam as relações de pares em nós humanos, para depois nós passarmos para os outros animais. As definições de uma ligação de par em humanos geralmente incluem a proximidade ou coabitação, vivendo juntos, uma estabilidade relativa de longo prazo, de muito tempo, e um forte apego afetivo ao parceiro. A expressão comportamental de ligação de pares em humanos tem muitos elementos comuns com os comportamentos observados em outras espécies que também exibem esse padrão de ligação de pares. Porém, o termo amor romântico ele foi usado de maneira um tanto inconsistente nos campos da psicologia social e evolutiva, com alguns usando o termo amor romântico como equivalente à ligação ao par. A ligação ao par é a ligação de um indivíduo ao seu respectivo parceiro. E outros que descrevem o amor romântico como um processo separado em relação à ligação de pares humanos e que tem paralelos em outras espécies de animais, mas que não é a mesma coisa. Dada a capacidade humana de linguagem, os companheiros humanos às vezes expressam afeto romântico verbalmente, às vezes através de música, poesia ou outros tipos de presentes. Os seres humanos também mostram um viés cognitivo e em vínculos comprometidos de longo prazo. Os pares tendem a ter ilusões positivas sobre os seus parceiros. Também há uma grande variação entre os grupos culturais e dentro dos grupos, na forma como os humanos formam e expressam os seus vínculos de casal. Então, primeiro nós vamos começar por entender o que nós estamos chamando de uma ligação de par, ou vínculo de casal. A ligação ao par ela é um conceito comportamental essencial que foi bem estudado na neuroendocrinologia comportamental, com muitos estudos focados em uma espécie-chave, a ratazana da pradaria, o Microtus ograster. A ligação de pares geralmente ela é confundida com vida de pares, ou viver junto, ou mesmo a simples observação de uma associação física entre dois animais, que é eles estarem vivendo juntos. Porém, a ligação de par é uma construção psicológica definida por um conjunto de comportamentos, que muitas das vezes ela é usada de uma forma fluida junto com a monogamia social, que é uma estrutura social na qual a unidade social básica da vida adulta é o par adulto. Lembra que nós já falamos aqui no canal sobre a evolução da monogamia, explicando a diferença entre monogamia social e monogamia genética? Depois confere lá, esse vídeo ficou bem legal. A maioria das definições concorda que um vínculo de par é uma associação seletiva entre dois indivíduos adultos da mesma espécie. As definições na maioria das espécies especificam que um vínculo de par ele é formado entre um único macho adulto e uma única fêmea adulta, embora geralmente não esteja claro se a exclusão de pares que sejam do mesmo sexo seja intencional nesse tipo de estudo. Por exemplo, muitos pesquisadores de aves aplicam o termo de díades do mesmo sexo que atendem a vários componentes de uma definição de uma ligação de par. Inclusive, depois confere lá esse vídeo que já saiu aqui no canal, ou está para sair em breve, sobre o comportamento homossexual nas aves. Depois confere lá que ficou bem legal e eu detalho vários exemplos disso que nós estamos descrevendo. Outro elemento importante na maioria das definições existentes de ligação de par é o tempo dessa relação. E muitas definições exigem ou assumem que os pares sustentem o seu relacionamento de longo prazo, para além de um único ciclo de reprodução ou estação de acasalamento. Algumas definições especificam que uma ligação de par inclui o acasalamento, às vezes até no que diz respeito à especificidade de uma exclusividade sexual, de que aquele indivíduo só faz sexo com aquele outro. Já a maioria das definições conclui que certos comportamentos, ou pelo menos a frequência deles, vai ser exclusiva do par. Eles não vão expressar aquele comportamento para outros.
Esses comportamentos eles parecem estar divididos em 4 categorias principais: território compartilhado, a proximidade que existe entre os indivíduos, certos tipos de afiliação, de comportamentos que a gente fala de positivos, que é afiliativo, como o comportamento de limpar o outro, que é o allogrooming ou o allopreening, e exibições conjuntas de certos comportamentos. Esse cuidado coordenado também que existe na prole também pode estar incluído em algumas definições de vínculo de par. Finalmente, alguns pesquisadores usam definições para um vínculo de par que são baseadas em relacionamentos humanos, na teoria do apego. Nesse caso, a definição ela é expandida para incluir um componente afetivo ou emocional, definido como uma preferência pelo parceiro familiar, ou então a angústia após a separação do parceiro e a capacidade do parceiro de proteger o indivíduo contra outros tipos de estressores que existam no ambiente. Fuentes, o autor em 2002, teorizou que existem 2 componentes essenciais para o vínculo de par, o vínculo de casal, que é o social e o sexual. O componente social consiste em uma relação de longo prazo entre adultos do sexo oposto e que não sejam familiares, que não sejam parentes, na qual os parceiros se envolvem em comportamentos afiliativos exclusivos de um par, ou em frequências de afiliações exclusivas de um par, e que eles mantêm uma maior proximidade com esse par companheiro em relação a estranhos ou a outros membros do seu grupo social, eles são mais próximos. O componente sexual desse vínculo de par consiste em um relacionamento de longo prazo, na qual os pares preferem copular entre si, chegando, em alguns casos, a ser exclusivamente a cópula entre si, de modo que o par demonstre um padrão de acasalamento monogâmico. Definições mais recentes se basearam nesses princípios e acrescentaram alguns outros critérios, como respostas endócrinas à separação e à reunião com o par, a fim de diferenciar os pares dispersos. Por exemplo, aqueles primatas que vivem em pares com associação e relacionamentos mais flexíveis. Já aqueles primatas, os primatas vivos, eles exibem apegos emocionais ao seu par. Existem vários componentes que ajudam a caracterizar o apego emocional que um animal forma com seu par, que foram adaptados da pesquisa sobre o apego mãe-bebê. Principalmente o desejo forte e único de estar próximo, a angústia após a separação, a preferência pela figura daquele parceiro e a capacidade da figura do parceiro de aliviar ou amortecer o estresse do outro. E depois de toda essa definição, vamos entrar em alguns exemplos de pares de alguns animais. Vamos começar pelos invertebrados. Os invertebrados representam 94% das espécies de animais identificadas. Devido a essa diversidade de espécies de invertebrados e aos amplos tipos de sistemas sensoriais da espécie, definir uma ligação de par em invertebrados pode ser um desafio, e até agora poucos tentaram. No entanto, alguns trabalhos observacionais sugerem que alguns grupos de animais invertebrados exibem comportamentos que potencialmente podem ser definidos como uma ligação de par. Pelo menos uma espécie de invertebrado mostra evidências de uma vida preferencial duradoura, que abrange mais de uma única reprodução. E esse exemplo são as baratas da madeira. As baratas da madeira, as Salgania taiwanenses, elas acasalam e vivem em pares. E notavelmente, depois que elas escolhem um companheiro, elas mastigam as asas umas das outras. Depois de canibalizar as asas do par, o casal vai acasalar várias vezes, vai produzir vários ciclos de filhotes que são cuidados pelos dois pais. Baratas da madeira que estão em par combinam-se exclusivamente, elas só ficam ali juntinhas e acoplando só entre elas por toda a sua vida. Os pares parecem estar se reproduzindo mais ou menos continuamente ao longo da vida e, portanto, não é possível estudar um período não reprodutivo pós a formação do casal nessa espécie, para comparar. Na maioria dos cupins, as espécies que exibem o comportamento de par, em que um macho, que é o rei, e uma fêmea, a rainha, são os únicos criadores dentro da sua colônia. A formação de par ocorre quando indivíduos sexualmente maduros se dispersam das suas colônias natais e participam de eventos de enxame em massa.
durante os quais indivíduos masculinos e femininos vão formar pares. Então eles partem em busca de um local adequado para construir os seus ninhos. Depois que a colônia é formada, o macho e a fêmea eles podem permanecer juntos por anos. Os reis cupins podem ser capazes de fornecer esperma viável à rainha por décadas. E muitas vezes as colônias elas não sobrevivem à morte do seu rei ou da sua rainha. Os cupins mostram cuidados biparentais, ou seja, nos quais tanto o rei quanto a rainha cuidam dos seus filhotes. Em algumas espécies, as rainhas cuidam mais dos filhotes do que os reis, mas em outras espécies, a divisão do trabalho é bastante igual e não específica para o sexo. Os cupins eles são agressivos com membros que não são das suas próprias colônias, particularmente indivíduos reprodutivos que poderiam usurpar o seu rei ou a sua rainha. Cupins e baratas da madeira parecem representar espécies que sejam bons exemplos aqui do que nós estamos chamando de ligação de par ou vínculo de casal, para as quais existem ainda poucos dados sobre esse componente afetivo da ligação. E aí nós entramos brevemente na ligação de par em peixes. Peixes ligados em pares, em vínculo de casal, exibem vários comportamentos afiliativos. Em ciclídeos, indivíduos com pares exibem mordidas que eles vão dando enquanto eles vão nadando um do lado do outro, batidas da cauda, nadar em círculos, saudações específicas e outros comportamentos que são sinais de amizade. Notavelmente, nos ciclídeos, as alterações de cor indicam o status de que um casal está formado. O abdômen das fêmeas muda da cor de preto ou cinza muito escuro para um amarelo ou um laranja com um pouco de azul quando ela está cortejando ou quando ela está envolvida em um vínculo de casal com machos. Estudos com peixes borboletas do grupo do Chaetodontidae também demonstram a importância dos sinais visuais para reconhecimento e identificação e localização de companheiros, defesa territorial e como indicador de estado comportamental na espécie. Apesar de algumas definições que exigem que indivíduos com pares sejam adultos ou do sexo oposto, estudos com peixes borboleta de recife de coral sugerem que ligações de pares podem ocorrer em parceiros que sejam sexualmente imaturos, mais jovens, ou que sejam do mesmo sexo, que estejam exibindo um vínculo homossexual. Evidências preliminares também sugerem que existem benefícios adaptativos não reprodutivos de uma ligação de par, como a assistência social. Se ele estiver no meio de um conflito, ele pode ter apoio do par. Por exemplo, a defesa cooperativa de recursos muito valiosos, alimentos, abrigos ou locais de fazer ninho, por um ou por ambos os parceiros desse processo, dos peixes aqui, né? Mas até agora, o papel da defesa de recursos assistidos, que promove um vínculo de casal, recebeu menos atenção em relação a comportamentos mais comuns, como a guarda do parceiro ou o cuidado parental. E aí nós entramos agora na relação de pares nas aves. A monogamia ela é bem estudada como um sistema social em aves, e ela é representada como uma grande proporção das espécies, citadas como até 90% das espécies. Embora nós já falamos que não é bem assim, né? Depois confere lá o nosso vídeo da monogamia, da evolução da monogamia. No entanto, existem distinções na literatura entre parcerias contínuas em oposição em parcerias em um tempo parcial, durante um período da estação de acasalamento, e que isso não continuaria durante a estação não reprodutiva em algumas espécies. Portanto, algumas espécies de aves classificadas como socialmente monogâmicas podem não exibir o que nós definiríamos como um vínculo de par, com base nesses padrões sazonais de associação, que elas só se vinculam durante um processo de reprodução e depois não tem mais vínculo. Já várias outras espécies de aves exibem parcerias contínuas e bem estudadas, que incluem a manutenção da formação de uma associação de casal fora da estação reprodutiva. E embora possam não ter sido estudadas experimentalmente em termos do comportamento de vínculo de par, é provável que sejam vínculos de pares. Um estudo interessante sobre flamingos cativos do Caribe constatou que alguns dos flamingos eles formavam ligações de pares, caracterizadas principalmente por uma proximidade contínua, uma criação compartilhada dos filhotes e falta de comportamento de namoro com outros indivíduos.
Embora várias espécies aviárias tenham sido identificadas como tendo ligação de par, o organismo modelo usado pela maioria dos pesquisadores é o tentilhão zebra. Os tentilhões zebras eles foram estudados em uma ampla gama de abordagens que demonstram que eles possuem comportamento de par, que eles se coordenam muito bem para determinar as atividades e para proteger o parceiro, além de exibir preferência pelo parceiro que eles já conhecem e ter angústia após a separação do parceiro. Algumas espécies de aves demonstram considerável flexibilidade comportamental no vínculo de par. Em abutres barbudos, o Quipetus barbatus, verificou-se que em um ambiente mais competitivo para recursos, com menos comida, os abutres se envolviam em comportamentos menos monogâmicos, formando uma relação de trio. Existem também várias espécies de aves que se envolvem numa ligação de pares do mesmo sexo. Um estudo de campo de 4 anos do albatroz laysan do Phebastra immutabilis, no Havaí, demonstrou que 31% dos ninhos abrigavam 2 fêmeas, que formavam um casal. A caracterização de vínculo de par ela foi baseada em uma alta frequência de cuidado mútuo e de guarda de casal. E quase metade das fêmeas dessa espécie, que ligadas ao mesmo sexo, permaneceram juntas durante toda a duração do estudo do albatroz de laysan. Além disso, um experimento que demonstrou os vínculos de pares do mesmo sexo no tentilhão zebra descobriu que os machos com pares do mesmo sexo não se separavam do seu par, mesmo quando eles eram apresentados a uma fêmea. E em nosso próximo vídeo nós vamos explorar um pouco mais a nossa relação de vínculo de par ou de vínculo de casal em nós, mamíferos. E, para deixar você aquecido, eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior, no qual eu falei mais sobre a relação do comportamento homossexual nas aves. Então não deixe de conferir lá. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!